Oi, pessoal. Meu nome é Berdan. Eu sou médico geriatra, formado pela USP e tenho o prazer de receber as colegas aqui para conversar sobre um tema muito importante para a gente, que é da geriatria e da gerontologia, que é falar sobre envelhecimento. A gente percebe que, ao longo dos últimos anos, estamos vivendo um período de envelhecimento populacional, a pirâmide populacional está mudando e a gente tende a quadruplicar o número de pessoas com mais de 80 anos de idade nos próximos 20 anos. Então, esse tema é extremamente relevante e, por isso, eu convido a Lenora. Lenora é médica, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em geriatria pela Santa Casa de São Paulo. Bem-vinda, Lenora. Oi, boa tarde. Trabalho com geriatria já aí desde 2008, né, quando terminei a residência em São Paulo, e há 12 anos aqui em Fortaleza já, né? Estou super feliz com o convite, acho que vai ser um momento muito rico, né? Junto com a Nádia, aí, que é a nossa fonoaudióloga do grupo, da Conectare, especialista em deglutição, e com a Ana Clara, nossa nutricionista gerontóloga. Acho que a gente tem tudo para ter um momento super proveitoso. Nádia é fonoaudióloga, formada pela Unifor, especialista em fonoaudiologia hospitalar, com ênfase em disfagia pela Unifor, e também fonoaudióloga do Hospital São Camilo. Estou muito agradecida pelo convite. E, assim, realmente eu tenho certeza que vai ser um momento muito gratificante e muito conhecedor do que a gente vai tratar hoje, nessa tarde. Por fim, Ana Clara é nutricionista pela Unifor, especialista em gerontologia também pela Unifor. Sim, é um prazer estar aqui com vocês e integrar essa equipe que tem um propósito tão bonito, que é cuidar do envelhecimento de uma forma tão ampla. Então, sou nutricionista por formação e me especializei em gerontologia por amor, né, e por propósito. E hoje é um prazer compartilhar aqui com vocês essa missão que é envelhecer bem. Que bom. A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela tem a grata qualidade de, desde a sua base, valorizar a equipe multidisciplinar. A gente percebe que cada vez as outras especialidades estão percebendo a importância dos outros profissionais de saúde participando da equipe, mas é muito bom a gente saber que isso está dentro desde a nossa base. Cada profissional que está sentado aqui, e às vezes as pessoas não entendem, traz uma bagagem de formação. Cada um tem formação única e que é diferenciada, que se complementa. Mas além dessa história pessoal que cada um tem na sua formação, cada um também tem sua história de aprendizado ao longo de cada paciente que atende. Cada um aqui, quando tem alguma dúvida, quando a Lenora tem alguma dúvida de paciente, ela pode conversar comigo, pode conversar com outro colega geriatra, para poder tentar trazer a experiência do outro para poder trazer para aquele caso clínico. A nutricionista, Ana Clara, a mesma coisa. A Nádia, a mesma coisa. Então, quando a gente traz toda essa bagagem, juntando os conhecimentos diferentes, com as experiências diferentes que cada um tem, a gente consegue atingir o que é mais importante, que é resolver problemas complexos que os nossos idosos trazem. Esses problemas nem sempre são relacionados ao idoso, às vezes é em relação à família, às vezes é em relação ao contexto social, e essa visão dinâmica do paciente a gente só consegue ter através dessa visão interdisciplinar. A nossa proposta aqui, então, é conversar sobre isso. E vamos ter um tempo aí de 80 minutos para poder a gente conversar sobre esse assunto. Para começar o bate-papo, eu queria fazer uma pergunta que é fundamental para quem escolheu geriatria e gerontologia como especialidade e como função na vida. Por que vocês escolheram cuidar de idosos? Lenora. É uma ótima pergunta, né? Eu acho que não existe um motivo só, né? É óbvio que quem escolhe trabalhar com geriatria e geronto tem que gostar deste público, porque existem muitas peculiaridades em relação ao adulto e às crianças, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção quando eu pensei em fazer geriatria. A primeira, que é uma especialidade que exige que você tenha um conhecimento global do paciente, né? Diferente das outras especialidades em que você acaba se aprofundando num tema, né? Na gastro, na endócrino, na neuro, né? Na geriatria você tem a oportunidade de estudar um pouco de tudo e entender o paciente, procurar entender e cuidar do paciente como um todo, né? Então, isso já era uma coisa que, como médica, me encantava dentro da especialidade. Depois, é uma população que lhe acolhe, né? Em geral, são pacientes muito afáveis, carinhosos, você é abençoada várias vezes por dia, né? Então, são pacientes que costumam ser muito gratos e a troca com eles se dá de uma maneira muito gostosa, né? Muito carinhosa.
Então, são pacientes que muitas vezes você tem o acolhimento como profissional de saúde, mas muitas vezes você é acolhido por esse paciente, né? Então, essa troca de energia e de carinho, eu acho que torna a especialidade também muito peculiar dentro da saúde, né? E é uma especialidade que abre a oportunidade de você cuidar da família. Não é incomum você começar o cuidado com um membro da família, né? Geralmente vem para o teu consultório o pai ou a mãe, mas aí de repente você está cuidando do esposo, você está cuidando do filho, você está cuidando... Então, de repente, você se torna membro participante daquela família, porque a família inteira lhe acolhe como cuidador, né? Compartilha os cuidados de todos com você, né? Então, essa oportunidade de poder participar das famílias, eu acho também é um diferencial dentro da geriatria. Então, acho que são muitas coisas assim que tornam a especialidade bem peculiar, né? bem diferente. Acho que cada um aqui já deve ter recebido um presente diferente dos idosos, mas acho que a bênção, as orações sempre são o melhor presente que a gente pode ter. Porque é duro, às vezes sai cansado da consulta, mas é tão gratificante, né? Você, Ana Clara? Eu acredito que a geriatria me escolheu. Desde a infância, como eu tive um contato muito próximo com a minha avó materna, eu sempre quis entender o porquê que ela envelheceu tão bem, ela tinha tanta vitalidade, e alguns pares, algumas colegas não. Então, quando ainda na nutrição esse era um tema que não se discutia, eu fui escolhida para olhar, né, para dentro de casa primeiro e depois trabalhar com isso. Então, eu sempre digo que a geriatria me escolheu e eu talvez não pudesse fazer outra escolha, né? Hoje eu sinto justamente isso, esse acolhimento. A gente aprende muito mais do que ensina, muito mais do que a gente possa explicar. Os pacientes, eles são eternamente gratos, a gente consegue ali verdadeiramente se integrar à família e captar e conquistar também essas bênçãos, né, que eles nos dão. Então, é justamente por isso. E você, Nádia? Está fazendo pós-graduação em gerontologia agora? Na realidade, quando eu iniciei a fonoaudiologia, eu iniciei com os bebês. Mas quando eu tive a oportunidade de ir para o adulto, eu me apaixonei. Como a doutora Lenora falou, é um contexto muito diferente. Você se envolve com a família. E, assim, realmente é a melhor idade, como a gente sempre diz, né? E assim, quando você vê que você tem condições de melhorar a deglutição daquele paciente que está disfágico, que não está com condições de comer, e de repente ele começa a alimentar melhor, a felicidade dele, da família, e nessa mudança é muito importante. Então, para mim, tipo assim, oferecer uma qualidade de vida. Eu conseguir realmente resolver e reverter aquele quadro de disfagia, para mim, foi fundamental. Então, assim, para mim, o idoso foi tudo. É como você disse, a geriatria ele escolheu. Para mim, hoje, eu não me vejo em outro local se não for na geriatria. Vamos saber. A gente está falando de envelhecimento e a Ana Clara trouxe a questão da avó, envelhecimento saudável. Envelhecimento saudável, a gente sabe que nem sempre viver mais quer dizer que é viver melhor. Às vezes a gente tem com o processo de envelhecimento, seja pela idade em si ou pelas patologias que vêm junto, a gente acaba tendo impactos negativos na qualidade de vida do paciente. Então, Lenora, queria saber qual a sua definição para envelhecimento saudável. Pergunta bem ampla, né? Pergunta de milhões. De milhões. Infelizmente ainda não tem a pílula da juventude, né? Embora a gente veja aí no mercado algumas propostas, e aí a gente precisa ter cuidado com isso. O envelhecimento saudável, ele é um processo, né? Ele começa desde que a gente nasce. Então, a maneira como a gente escolhe viver vai ter reflexo na maneira como a gente envelhece. Existe uma diferença básica na geriatria que a gente aprende logo que a gente começa a estudar, né, que é a diferença entre senescência e senilidade, né? O idoso senescente, ele tende a ser o idoso que teve um envelhecimento mais saudável. E aí, quando você vai para a história de vida desse paciente, geralmente é um paciente que teve uma alimentação mais adequada, que fez atividade física, que teve relacionamentos sociais mais saudáveis, que foi capaz de produzir, que se sentiu útil para a sociedade. Então, ele tende a ter um envelhecimento mais saudável, né? Diferente do idoso senil, que além do envelhecimento, do próprio processo do envelhecimento, ele traz com ele as comorbidades, né? É o hipertenso, é o diabético, é o obeso, né? O paciente que desenvolve Parkinson, as síndromes demenciais. E aí você vê muitas vezes no histórico de vida desses pacientes, quando você colhe a anamnese,
que esse paciente muitas vezes não teve acesso a essas coisas básicas mesmo, né? Ou não teve acesso ou não deu a devida importância. Então, teve uma vida mais desregrada, digamos assim, né? A alimentação mais rica em gordura, bebeu mais, fumou mais, né? Não tinha sono adequado, as relações sociais eram mais frágeis. Então, o processo de envelhecimento, na verdade, ele acompanha a gente a vida inteira. Por isso que a gente, como geriatra, a gente fica um pouco triste quando as pessoas dizem o ficar velho é muito ruim, né? O estar idoso é muito ruim, né? Porque, na verdade, isso é reflexo de como você escolheu viver. Então, se você teve uma vida inteira de escolhas que não foram tão apropriadas, ou você não teve a oportunidade de ter escolhas tão apropriadas, é óbvio que isso mais para frente aqui vai refletir, né? Tá meio aquele do que o que você planta, o que você colhe, né? E aí a pobre da terceira idade fica levando a culpa de escolhas que você fez quando você era mais jovem, né? Então, a gente precisa, culturalmente, com isso tudo que você já falou aí na apresentação, né, Alberdan, que a gente está tendo essa inversão aí na pirâmide populacional e cada vez mais a gente vai ter pessoas idosas na sociedade, a gente precisa entender que esse processo é um contínuo, né, e precisa começar essa educação desde cedo, porque para quando a gente chegar na terceira idade, a gente chega bem, né, chegar senescente e não senil. A gente fala na parte senil, a gente vai falar sobre as múltiplas doenças, né? E a gente tem um problema na geriatria porque são muitas doenças, são muitos médicos para atender essas doenças, são muitas medicações, o risco de polifarmácia associado. E uma questão que fica é como é que a gente pode fazer para poder prevenir e ter essa questão de ser mais saudável. Você falou da questão da preparação, mas o que a gente pode fazer de diferente? É uma boa pergunta, né? Porque fica parecendo que se eu já vivi a vida inteira de uma maneira inadequada, agora eu cheguei na minha terceira idade e não tenho mais o que fazer, né? O problema é teu e vamos conviver com as consequências, e não é assim. É sempre tempo para mudar, né? E para rever o teu modo de vida, né? E aí entra a importância do acompanhamento geriátrico, e quanto mais amplo ele puder ser, melhor, né? O geriatra, ele nunca trabalha só, ele tem sempre uma equipe junto com ele sempre faz parte de uma equipe, na verdade. Então, o profissional que está sempre acompanhado do nutricionista, da fonoaudióloga, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do psicólogo, ele entende a importância desse trabalho em conjunto, né? E ele começa a primeira consulta buscando coisas que às vezes a gente deixa passar quando a gente é clínico ou um outro especialista. Então, uma das palavras-chave no primeiro atendimento da geriatria é a funcionalidade, né? Então, o quanto aquele meu idoso naquele momento é capaz de se autogerenciar, né? E o quanto ele quer e deseja manter a autonomia dele. E como eu, como profissional que faço parte dessa equipe multidisciplinar, posso trabalhar para poder oferecer isso para o meu paciente. E aí a gente tem um instrumento chamado avaliação global ampla, né? Onde a gente faz uma avaliação do idoso, que vai além da anamnese clínica que a gente já conhece, né? Que começa ali com hipótese diagnóstica, você colhe a história clínica do paciente, você faz o exame físico. Nessa avaliação global, ela vai muito além disso, né? Você começa a ver nos aspectos sociais, se ele estudou, se ele não estudou, como é que ele vive, com quem é que ele vive, qual é o ambiente que ele vive, né? Qual o impacto que isso tem na vida dele, o que é que ele traz de história de vida, como é que foi essa trajetória toda dele até chegar no momento ali do chamado envelhecimento, né, da terceira idade, como é que está o aspecto nutricional, o que é que ele come, o que é que ele não come, como é que está a capacidade dele de se alimentar, né? Atividade física, fez, nunca fez, está fazendo. Então, existe uma série de escalas que a gente pode aplicar na geriatria para poder fazer essa avaliação funcional e ampla do paciente idoso, a gente poder detectar as fragilidades e onde é que a gente precisa trabalhar. Então, são consultas demoradas, às vezes a gente não consegue fazer tudo no primeiro momento, né? A gente precisa ir, às vezes, equalizando até com a demanda que o paciente traz, né? Então, muitas vezes o paciente chega com uma queixa específica na sua consulta e você vê que aquilo é reflexo de outras coisas que ele não está se apercebendo que estão impactando naquilo ali, né? E aí a avaliação global do idoso, que a gente chama popularmente de AGA, né? Ela acaba lhe abrindo os olhos para a necessidade dessa abordagem mais ampla. Então, acho que isso é um grande diferencial, assim, na maneira como você dá esse primeiro passo aí no cuidado do idoso. A gente fala em relação ao rastreamento, né, que na verdade a AGA permite que a gente tenha uma visão mais ampla em relação a essa avaliação, e a gente também fala de outros exames que o geriatra está muito, talvez o médico da família, no geriatra, esse trabalho de promoção de saúde, identificar algumas doenças de forma mais precoce.
a questão das vacinas, que para a gente também é algo fundamental. Queria que você falasse um pouquinho sobre promoção de saúde. A promoção de saúde ela vem dentro desse raciocínio da caminhada, né? do que a gente precisa fazer para prevenir. Então, acabar com esse discurso de eu não vou para o médico porque o médico vai descobrir o que é que eu tenho, eu não quero descobrir o que é que eu tenho, né? Eu estou bem, né? E aí a gente está perdendo a oportunidade de tratar ou descobrir ou diagnosticar as doenças silenciosas, né? Que quando elas dão o ar da graça já dão com problemas mais graves, né? Um infarto, um AVC, uma fratura por osteoporose, porque eu não quis fazer o meu rastreamento, né? Então, quando você faz essa avaliação global, você tem a possibilidade de ver quais são os maiores riscos daquele paciente, de acordo com a história clínica dele, e como é que você pode agir para prevenir que ele chegue naquele desfecho que seria ruim, né? Então, se você está diante de um paciente que você tem uma história familiar super importante de hipertensão, por exemplo. Meu pai foi hipertenso, minha mãe foi hipertensa, e eu tenho, obviamente, um risco maior de ser hipertenso do que se eu pertencesse a uma família de não hipertensos, né? Então, como é que eu, como geriatra, vou poder trabalhar para que esse idoso ele não se torne um hipertenso, né? E aí vem todo esse trabalho mútuo que precisa ser feito. Eu preciso de uma nutrição adequada, eu preciso de atividade física, eu preciso ocupar meu tempo de maneira adequada, eu preciso de sono adequado. Então, a promoção de saúde ela passa por isso tudo, né? Para você identificar quais são os fatores de risco, fazer esse rastreamento de maneira adequada e tentar trabalhar para que o paciente não chegue nesse desfecho ruim, né? Que a gente consiga identificar quais são os fatores de risco antes que eles de fato se tornem um problema. A gente na Conectar resolveu fazer uma avaliação diferente que toma muito tempo. Infelizmente, esse tempo acaba que o que os planos oferecem não são são adequados para a gente. Mas é muito legal a forma que a gente conseguiu fazer de tentar encontrar a forma de fazer essa triagem para cada um dos profissionais que fazem parte da equipe. E algumas doenças chamam a atenção, né? Quando a gente fala, por exemplo, de rastreamento e rastreamento de osteoporose. Só que a osteoporose tem junto, às vezes, a osteosarcopenia, tem a fragilidade. E eu acho que essas doenças muitas vezes estão muito distantes do público leigo. As pessoas não entendem o risco que elas estão se impondo quando têm contato com uma patologia como essa. Queria que você falasse um pouco sobre o conceito de fragilidade, para poder tentar entender como é importante essa visão multidisciplinar. Acho que o gancho é ótimo, né? Acho que talvez seja dentro das síndromes geriátricas uma das que mais tenha peso, né, da equipe multidisciplinar para mudar esse, para a gente ter uma noção, a gente chama de espiral da morte, né? Quando o paciente entra nessa síndrome da fragilidade, se a gente não consegue atuar, os problemas vão ficando recorrentes e mais graves mais graves até que o paciente falece, né? Se a gente não consegue atuar a tempo. Então, a síndrome de fragilidade, se eu não me engano, ela começou a ser descrita pela primeira vez ali na década de 80, então uma coisa relativamente recente quando a gente fala em medicina, né? 40 anos aí que a gente está estudando, e foi apontada primeiramente exatamente na população idosa, né? O questionamento que a Ana Clara trouxe aqui, porque aqui minha avó teve um envelhecimento saudável, né? Se tornou uma idosa senescente, e a gente tem outros idosos que são senis, né? E evoluem com essa chamada fragilidade. Então, primeiro a gente precisa entender o que é síndrome, né? Quando a gente fala de síndrome, a gente tem dentro da medicina, características comuns, mas que são causadas por situações diferentes, né? Então, para ficar mais claro, assim, a gente tem a síndrome demencial. Então, eu tenho o problema de memória que está me gerando perda funcional. Eu conseguia fazer algumas coisas antes que eu não consigo fazer mais porque eu estou com problema de memória. Então, a síndrome demencial ela pode ser causada por Alzheimer, por AVC, por tumores, por infecções, enfim. Eu tenho várias causas que causam o mesmo sintoma, né? Na síndrome da fragilidade a gente tem isso. A gente tem vários fatores, e aí a importância do rastreamento, né? Que vão me trazer sintomas incomuns. Quais são, em geral, esses sintomas? A gente tem... O idoso chega se queixando de fadiga, né? Tudo ele cansa, ele não tem mais disposição, ele está se sentindo astênico, né? O termo técnico que a gente usa, né? Para essa sensação de fraqueza, de indisposição, de falta de energia. E ele começa a perder coisas básicas, né? A massa muscular se esvai, por isso é tão importante a presença do fonoaudiólogo, da nutricionista, do fisioterapeuta. Então, a gente consegue detectar isso quando a gente faz o rastreamento, com medidas simples dentro do consultório. Ele vai perdendo a capacidade de força
Então, um grande aliado na primeira consulta do geriatra é um aparelho chamado dinamômetro, em que a gente mede a força de preensão palmar do paciente, né? E isso me dá uma ideia da força global do meu paciente, isso faz parte da síndrome. Ele perde a capacidade de velocidade de marcha, né? Então, a consulta do idoso às vezes não, ela sempre começa na sala de estar. Quando você chama o paciente, você já está prestando atenção como foi que ele se levantou da cadeira, se ele ficou tonto, se ele procurou apoio, se o pé veio arrastando, se ele está usando o auxiliar de marcha, né? Então, subjetivamente, você já está avaliando isso. Mas existem testes específicos que te dão o quanto aquele paciente deveria fazer dentro daquele determinado teste, né? Então, a gente tem um teste bem famoso em que um paciente senta na cadeira, ele tem que se levantar, andar 3 metros, dar a volta e voltar para sentar na cadeira de novo. E dependendo do tempo que ele faz esse teste, a gente vê a capacidade dele de marchar, né? De caminhar. Quanto mais lento for, maior o risco de fragilidade. E a perda de peso, né? É o outro fator que chama atenção dentro da síndrome da fragilidade. Então, você tem perda de peso, você tem perda de massa muscular, você tem perda de força e você tem lentidão, né? E aí é isso que caracteriza a síndrome da fragilidade. E não tem como você trabalhar isso se não for em conjunto, né? A gente não é um tipo de síndrome que eu vou prescrever uma vitamina. Ah, doutora, meu paciente está tão fraco, meu pai está tão fraquinho, né? Ele já não consegue fazer isso, ele conseguia antes se levantar da cama, tomar banho sozinho. Passa uma vitamina para ele. Não é assim que funciona, infelizmente, né? A gente vai precisar de uma intervenção mais ampla. E aí você caminha para a nutricionista para ela poder ajudar. A gente tem que encontrar respostas diferentes. E uma das coisas que está meio envolvida com o conceito de fragilidade é o conceito de sarcopenia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fragilidade, sarcopenia e a abordagem da nutrição nesse cuidado. Eu sempre digo também que a geriatria é uma especialidade super democrática. Então, todo mundo pode contribuir de alguma forma, seja da área da saúde ou não. Então, a gente, na nutrição, a gente consegue abordar o idoso também de uma forma bem ampla. O geriatra, ele é como um maestro nesse cuidado, ele vai nos guiar à melhor conduta. E muitas vezes o paciente, ele entra a porta de entrada dele muitas vezes é pela nutrição, mas ele sai para o geriatra, porque eu não consigo também, da mesma forma como a doutora Lenora falou, eu não consigo trabalhar sozinha. Toda perda de peso, ela precisa ser investigada, né? A gente nunca sabe o que está por trás dessa redução não intencional de peso. E aqui na nutrição a gente tem uma ferramenta, né? Assim como a geriatria tem a AGA, nós temos a mini avaliação nutricional, que é uma ferramenta já validada internacionalmente e que ela nos ajuda a determinar essa linha de cuidados nutricionais do paciente. Então, a depender também da pontuação que aquele paciente tenha dentro dessa triagem, iremos saber quanto tempo ele vai precisar ser monitorado, quanto de suplemento a gente vai precisar, né? Então, é sempre um conjunto de fatores. Essa avaliação, essa minha avaliação nutricional, ela também vai investigar a velocidade dessa perda de peso nos últimos meses, ela vai identificar também se aquele paciente ele tem algum quadro neuropsicológico, né? Então, se é um paciente com quadro demencial ou não, se existiu algum abalo emocional nos últimos meses que possa ter impactado. Eu recebo muito paciente que vem de um processo de luto, né? Inclusive, recentemente, né, Alberdan, a gente acabou compartilhando um caso bem parecido de um paciente que tem um processo de luto e isso impactou também no peso. E entre outros fatores, a gente utiliza também o dinamômetro, que é o equipamento que mede a força de preensão palmar daquele paciente e vai nos dizer sobre uma provável sarcopenia. E também uma medida super importante é a medida da panturrilha. Então, o melhor amigo da nutricionista é uma fita métrica. A gente utiliza essa fita métrica para analisar o perímetro da panturrilha, tá? Algo tão básico, mas que nos diz tanto. O geriatra também é super capacitado para observar e já triar esse paciente quando não existe a possibilidade daquele idoso procurar um profissional nutricionista no momento. Então, qualquer profissional habilitado pode verificar ali a circunferência da panturrilha na parte mais protuberante
E quando existe um valor ali inferior a 31, é um sinal de alerta para uma desnutrição e uma provável sarcopenia, porque nos diz respeito a uma massa muscular, uma baixa reserva muscular. Então, a gente já faz essa avaliação tanto para diagnóstico, como também para acompanhamento e evolução daquele paciente. E falando de sarcopenia, muitos pacientes nem sempre perdem peso para se tornarem sarcopênicos. A gente vê pacientes que têm um peso aumentado, são obesos, mas que são sarcopênicos. E é outra grande questão da geriatria, né? Mas falando da perda de peso, primeira coisa, investigar, mandar para o geriatra investigar onde que nasceu o que engatilhou essa redução de peso, para daí então a gente poder agir. Ótimo. A gente está falando sobre a equipe multi, né? E aqui temos profissionais multi, mas às vezes, dentro das avaliações mais completas, se você for colocar um odontólogo para poder avaliar, por exemplo, a questão da perda de peso, pode ser para um problema dental, né? Mas uma coisa que é comum também, dentro do processo de fragilidade, é a disfagia sarcopênica. Então, conversar um pouquinho agora da Nádia para poder falar um pouquinho sobre a questão dessa avaliação. A gente, na clínica, faz uma avaliação através de uma escala chamada RAD, que faz uma triagem para poder fazer essa indicação da avaliação fonoaudiológica, mas acho que a Nádia consegue falar muito mais do que isso sobre os pacientes. Pronto, vamos falar, já que a gente abordou o termo sarcopenia, né? Eu costumo falar sempre para os pacientes idosos que, geralmente, 90% dos pacientes idosos, geralmente eles vêm a ter a presbifonia, que é como se fosse o envelhecimento da voz, e a presbifagia, que é como se fosse o envelhecimento da deglutição. Eles perdem realmente a força. Do jeito que perde o músculozinho da coxa, da perna, também repercute também na laringe. Então, fica mais frágil, a força não é mais a mesma, a elevação da laringe não é mais a mesma. Então, começa a vir as pneumonias broncoaspirativas, né? Aqueles engasgos de recorrência, um pigarro durante a alimentação, uma tosse também. Assim, são sinais de alerta, é o quê? Tosse, pigarro, engasgo. Sempre que vai almoçar, sempre que vai comer, que vai beber água, acontece, então não está normal. Então, realmente precisa de uma avaliação do Nutri e da fono e do geriatra para a gente entrar no consenso e ver qual a melhor forma de alimentação, a melhor forma de terapia para esse paciente. Nádia, o interessante é que alguns pacientes, eles se queixam de que não estão comendo de forma adequada porque a comida está ruim, o tempero está ruim, mas isso já pode ser um sinal de disfagia, né? Tanto que uma das primeiras perguntas da minha avaliação é justamente essa dificuldade, se ele está tendo alguma dificuldade de deglutir. E por vários motivos, questões odontológicas, a própria questão da disfagia. E o primeiro sinal que eu percebo de alguns idosos é justamente esse. Já não estão aceitando muito bem, principalmente as comidas mais difíceis, as comidas mais secas que eles gostavam antes, um frango assado, né? Uma farofa, começam a engasgar com um cuscuz e aí colocam a culpa muitas vezes em quem faz a comida. Isso já pode ser um sinal. Exatamente. Geralmente eles começam a recusar. Isso. Aí começa a ter preferência pelo pastoso. É onde que realmente tem que correr para procurar uma ajuda, porque eles já começaram a recusar aquela alimentação, então já tem uma dificuldade instalada, né, nesse paciente. Então, se não entrar logo com a avaliação e com a terapia, ele vai para o pastoso e, consequentemente, às vezes para até de comer. O idoso tem seus diferenciais, a gente normalmente fala de apresentação atípica, o professor Curiati gosta de falar que é apresentação típica na pessoa idosa, que é diferente da população geral. Uma das coisas que a gente está discutindo aqui em relação à própria desnutrição, e a gente está num mês importante, que é o Janeiro Branco, que fala um pouco sobre a questão da conscientização, sobre a questão dos cuidados com a saúde mental e emocional. E a depressão é uma coisa que acontece muito dentro dessa população, e muitas vezes quando acontece com sinais de maior gravidade. Aquele idoso que tenta se matar, em geral ele consegue se matar, então esse rastreio também é fundamental. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da depressão do idoso, Linda. É um grande desafio, né? Como ela é vista como uma fase de perdas, e não deveria, por tudo que a gente já falou aqui, né? Na verdade, é uma fase de grandes mudanças, mas a maneira como a sociedade ainda enxerga o idoso dessa sensação de que ele é um momento da vida onde só existem as perdas, né? São os filhos que saem de casa, é a aposentadoria, é a renda que cai,
E, às vezes, a adaptação a essa fase nova da vida, ela vem associada aos transtornos de humor, e a depressão realmente é uma coisa bem prevalente nessa faixa etária. E a primeira coisa que a gente precisa entender, e aí eu queria pegar um gancho ali na conversa anterior, é a gente ficar atento para o que a gente considera normal no idoso e que não é. Né? Não é normal o idoso ficar mais isolado, mais quietinho, não é normal o idoso engasgar, não é normal o idoso cair, né? Não é normal o idoso ficar incontinente, isso tudo é processo de senilidade e não de senescência. Então, quando a gente percebe esses sinais, a gente precisa agir de maneira mais rápida ou até deixar que eles não aconteçam, na verdade, né? E a depressão no idoso, ela tem muito disso que você falou. Ela, muitas vezes, ela não vem com aquela clareza que a população entende como depressão. Então, muitas vezes, o idoso ele não vai chorar, né? Ele não vai dizer que quer morrer, ele não vai referir que ele está triste. Mas ele começa a se isolar, né? Então ele começa a recusar os convites para sair de casa, para ir almoçar com os netos, de receber os netos em casa. Ele começa a ficar mais irritado, mais impaciente, ele começa a ter dificuldade para conciliar o sono. Então, aquele paciente que deita na cama e não consegue dormir, ou que se levanta várias vezes de noite, tem aquele sono mais fragmentado. Ele começa a perder o gosto pelas coisas que dão prazer a ele. Então, às vezes, ela é aquela paciente que gostava de encher a casa com os netos e fazer um almoço gostoso de domingo e receber todo mundo, e, de repente, ela não quer mais, né? A própria recusa alimentar. A própria recusa alimentar, né? Então, os sintomas, às vezes, podem ser atípicos. E a gente precisa ter treinamento para isso, né? Para perceber essas coisas. E a gente precisa saber abordar. Porque muitas vezes esse tipo de mudança fica sendo vista como própria da idade, e, na verdade, ela está metamorfoseando, está escondendo, né? Está camuflando, a palavra é essa, está camuflando um transtorno de humor, né? Que está gerando todos esses sintomas. E aí vem outro quebra-cabeça para a gente montar. Em geral, são pacientes, infelizmente, que trazem suas comorbidades, né? Já é hipertenso, já é diabético, já tem um problema renal. E aí aquela medicação que serve para tratar o transtorno de humor no jovem não serve para tratar no idoso. Né? O famoso lençol preto. Às vezes as interações medicamentosas podem ser fatais, né? Se a gente não prestar atenção ao que esse paciente já usa na hora de escolher. A gente tem muitos antidepressivos que podem acabar contribuindo, por exemplo, para a perda de apetite, né? E aí você, ao invés de melhorar o problema, você agrava o problema. Algumas medicações podem dar um grau de sonolência que aumenta o risco de queda, né? Então tem todo um quebra-cabeça aí que precisa ser montado, e precisa ser montado de uma maneira muito cuidadosa. Por isso que, quando a gente vai para a primeira consulta, um dos pontos mais importantes da consulta é a gente saber o que o paciente já está tomando de medicação, né? Porque provavelmente você vai ter que dar uma reorganizada naquilo ali. Ou porque o colega passou uma medicação que não sabia que já tinha outro usando, né? Isso é muito comum nesse paciente que transita em vários profissionais, né? Ou porque você vai precisar realmente introduzir alguma outra medicação ali dentro daquele contexto e que não combina com o que ele já está usando, né? Então, você precisa ter a delicadeza de conseguir explicar para o paciente o porquê de você retirar aquela medicação, às vezes ter o cuidado de ligar para o profissional que passou aquele remédio e dizer, olha, gente, ele está vindo para uma consulta com a gente identificou tal problema, eu vou precisar estar entrando com tal medicação, não encaixa com esse remédio que ele está tomando, estou tomando a liberdade de mexer aqui, né? Então você precisa estar atento para toda essa nuance que o paciente idoso traz no tratamento da depressão. Então, em geral, é uma questão bem complexa. E eles precisam entender que isso não é uma doença que você dá o remédio e no outro dia ele está bem, né? É uma doença que, em geral, a resposta terapêutica ela é lenta, e que, quando a gente atinge a resposta terapêutica, a gente não pode retirar a medicação rapidamente, né? Que é o que a gente vê muitas vezes. Eu tomei o remédio, eu fiquei super bem, e aí eu resolvi tirar o remédio, não estava mais precisando dele, né? Eu já estava me alimentando bem, eu estava comendo bem, eu voltei para ir para a casa dos meus filhos, eu voltei a fazer minha atividade física, eu estava ótimo. E aí ele volta para a consulta com todos os sintomas, com recaída. Então, precisa ter essa conversa toda com o paciente, ele precisa ter entendimento do que ele está passando, que é para você conseguir tratar bem o paciente. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com o geriatra também é justamente esse encaixe correto das medicações de acordo com a sintomatologia do paciente.
E quando existe essa comunicação, veja, é muito importante quando existe a indicação de alguns medicamentos que interferem positivamente no apetite. E aí ele começa a aceitar o suplemento, que ele começa a ficar fortalecido para fazer a fono. Então, é um efeito dominó, mas de uma forma positiva. É um efeito que o paciente se beneficia de toda essa linha de cuidado. Então, assim como a desnutrição também pode ser secundária a uma depressão, né? Depressão também pode causar depressão. Tá? Às vezes até na disfagia, né, Nádia? A gente tem antidepressivos que a gente tem apresentação em solução, você tem uma apresentação orodispersiva que você coloca ali embaixo da língua e você tem um comprimido, né? Então, se você tem a pista do teu fonoaudiólogo ali do lado dizendo, olha, doutora, comprimido aqui vai ter que macerar, vai dar mais trabalho, né? Exatamente. Vai piorar a adesão, vamos tentar as gotas, né? Vamos tentar a apresentação orodispersiva. Então, até isso você tem que prestar atenção na hora que você prescreve e escolhe um antidepressivo para o paciente. Isso, falando de antidepressivo, né? Às vezes tem alguns, assim, realmente é muito boa a ligação, porque a gente consegue identificar aquele que deixa o paciente mais sonolento, que acaba o paciente tendo risco de broncoaspiração. O paciente, às vezes, nem é um paciente disfágico, mas pela sonolência da medicação, naquele momento no momento da alimentação, ele estava sonolento, o familiar que não sabe, ofertou, o paciente pode vir ter um engasgo, um momento realmente que venha gerar uma pneumonia aspirativa. O bom desse contato realmente com o geriatra é isso, porque a gente vai e faz os ajustes necessários. Nessa conversa a gente já colocou mais 2 profissionais na história, né? Entrou o psicólogo para poder ajudar nesse suporte, que é essencial e traz esse mundo de conseguir entender aquelas coisas que estão escondidas ali por trás, no idoso bem mais difícil. E também coloca o papel do próprio farmacêutico, né, na revisão dessas medicações. A gente sabe que na geriatria a gente tem alguns protocolos, até o jeito que a Ana Clara trouxe traz um pouco sobre isso, é um critério do start e de stop. Medicações que tem que introduzir, medicações que tem que retirar. Uma coisa que o geriatra sempre gosta de fazer é bater isso, né, a informação do paciente. Qual a doença e qual a medicação que o paciente está utilizando para essa doença. Se tem uma doença, não tem uma medicação, está um pouco estranho. Essa medida não farmacológica, ao mesmo tempo fazer o balanço contrário. Ver as medicações, verificar se tem uma doença para aquela medicação, porque senão tem medicação que é ali que não precisava estar. Lembrar que o idoso tem muita medicação que ele pega do vizinho que achou que era bom, que a amiga falou que era bom, tem as medicações que ficam acabando se sobrepondo, tem muito comercial hoje, né? Tem a questão das propagandas que ajuda muito a gente aumentar essa lista de polifarmácia e que podem nessa interação acabar prejudicando. Então a equipe multidisciplinar é fundamental. E acho que é importante a gente entender que na geriatria o idoso está aqui no centro. A gente coloca ele aqui e cada profissional que está nessa avaliação, ele consegue dar uma visão diferente em relação àquele cuidado que está sendo oferecido. Essa é a proposta que a gente tem enquanto empresa, mas é a proposta que a gente acha que é melhor mesmo. É isso que a gente aprendeu na nossa formação. A gente tem até os próprios geriatras que fazem parte da Conectare, são geriatras que são muito legal porque tiveram formações em locais diferentes. A equipe teve uma formação em locais diferentes e isso traz uma visão muito mais ampla em relação a como cuidar do idoso, mas uma base que está isso, o idoso no centro e todos com o mesmo olhar mostrando o seu papel para poder fazer com que aquele paciente fique melhor. Eu queria, para poder ilustrar isso, a gente conversar um pouquinho sobre um caso clínico. Vamos colocar um paciente aqui na roda de conversa e tentar fazer com que a gente consiga discutir como é que a gente age, como é que a pessoa que está lá em casa está querendo entender, como é que a gente faz, o que é que tem de diferencial, porque é importante essa equipe fazendo a atuação no cuidado de muitos dos nossos idosos. Enora, por favor. Não é muito difícil a gente pensar no caso clínico, né? Infelizmente, são situações bem corriqueiras para a gente que faz essa linha de cuidado, né? Que acompanha o paciente no intra-hospitalar, no pré-hospitalar e no pós-hospitalar. São situações bem recorrentes, por exemplo, o que a Nádia já falou, na pneumonia por broncoaspiração, né? Então, a gente pode imaginar um octogenário, né? Um grande idoso já, 80 anos, sexo feminino, né? Com síndrome metabólica, hipertensa, diabética, dislipidêmica, né? Já com medicações para isso tudo, e que começa a ter internações recorrentes por pneumonia. Interna no começo do ano com pneumonia, e aí o colega trata, o paciente sai bem, sai assintomático, e aí daqui a 3 meses ele volta de novo com o mesmo quadro, né? Uma nova pneumonia. E aí vem um novo tratamento, investigação bem feita, diagnóstico firmado, antibiótico, responde bem, volta de novo para casa, né? E aí uma terceira internação, volta a reinternar com o mesmo quadro de pneumonia. Opa, tem alguma coisa que está errada.
né? Eu estou dentro de um espaço de tempo relativamente curto, né? Numa paciente de 80 anos, internando pela terceira vez com pneumonia, alguma coisa eu estou deixando passar. Então, chegou a hora de você fazer uma avaliação mais ampla, né? Aliás, já passou da hora, na verdade, né? Porque é que aquele paciente está fazendo aquele quadro de repetição e recorrência e o que é que, além do diagnóstico de pneumonia, ele merece. E aí entra a visão mais ampla da equipe de gerontologia, né? De nós que somos geriatras e gerontólogos, né? De ter um entendimento que tem algo ali que você está deixando passar. Então, eu acho que é um bom caso para a gente discutir, né? O paciente idoso que, por algum motivo, ele está reinternando com pneumonias de repetição, o que é que está acontecendo, né? Para esse paciente estar reinfectando com tanta frequência e tantas vezes. Eu acredito que uma das principais dificuldades nesse tipo de caso é fazer com que o paciente e a família entendam a necessidade da equipe, que não existe um trabalhar sem o outro para que exista a remissão, né, desse ciclo de infecções, não só infecções por pneumonia, mas outras infecções, como infecção urinária. Eu vejo na nutrição que, com esse tempo dentro da geriatria, eu consigo já correlacionar também com o mau estado nutricional. Muitos são pacientes que já vêm desnutrindo, já vêm perdendo, né, massa muscular, já vêm num quadro aí de sarcopenia, mas por vários motivos não se foi investigado, não se foi tratado no tempo correto. E aí ele entra naquele espiral que você falou pra gente no início aqui. Então, é o tipo de caso que não existe nutri sem fono também. Porque quando existe essa pneumonia por repetição e broncoaspiração, eu necessito da fono para sobreviver, né, enquanto nutricionista. Já que a gente precisa fazer uma alimentação com dignidade, né, uma alimentação adaptada, inclusiva para aquele paciente, e evitar procedimentos mais invasivos, né, como sondas e outras intervenções. Eu queria também saber da Nádia, o que é que ela acha. Se ela acha que existe também sem a Nutri. Já ia dizer isso. Não existe fono sem a Nutri, né? Eu sempre costumo dizer, se eu fizer terapia, que bom, pode ser a melhor terapia. Se não, me sinto sozinha. Posso fazer a melhor terapia, mas se o paciente não melhorar, realmente, o ganho de massa muscular não vai servir de nada. Então, realmente precisa ser em conjunto. Tanto você entrar com a parte, né, do ganho e eu entrar com a terapia. Então, precisa realmente, porque eu vou trabalhar a força de um músculo que está fraco. Então, eu preciso realmente da sua ajuda com a suplementação, com toda a nutrição, para poder fazer realmente esse músculo voltar a funcionar normal. Sim. Eu sinto que a mesa aqui está pequena. Precisaria de um local aqui para o fisioterapeuta estar aqui para poder falar também do papel do físico, também é fundamental nesse momento. Mas eu queria puxar um pouquinho mais para o lado. A gente está falando em relação a suporte, e suporte só passa se a gente tiver um suporte do outro lado. Por mais que a gente queira fazer tudo, por mais que no hospital a gente consiga ter uma equipe de enfermagem ali atuando conjuntamente com a gente, poder tentar ajudar a prestar melhor cuidado, uma equipe que está junto, em casa às vezes a gente não consegue ter isso. E a gente precisa que as famílias entendam a importância desse cuidado, precisa que elas compreendam que o cuidado de pessoas idosas podem ser mais complexos e precisar desse suporte maior. E essa orientação, às vezes, é muito difícil quando aquelas famílias estão nesse quadro que a gente acabou de discutir, né? O paciente está internando, está reinternando, internando de novo, aquele estresse, aquilo que... Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o estresse do cuidador e o suporte da família, como a gente consegue trazer a família para o nosso lado para poder a gente conseguir cuidar junto. Existem capítulos e capítulos só sobre o estresse do cuidador, né? Para a gente ter noção do impacto. Eu costumo dizer para os meus pacientes que, às vezes, cuidar do idoso pode ser mais trabalhoso do que cuidar de um recém-nascido, né? Porque o recém-nascido ele vai caminhando para a autonomia e o idoso tende a ser o contrário, né? Infelizmente. E então ele vai demandando cada vez mais cuidados e cada vez mais atenção de quem está ali do lado, a ponto de gerar uma sobrecarga tão grande que o próprio cuidador adoece, né? Não é comum. Então, a gente precisa ter como profissional de saúde muito cuidado, porque às vezes, dependendo do grau de estresse e de sobrecarga do cuidador, a gente pode supertratar ou subtratar. A gente pode ter os dois perfis, né? Ou o cuidador que já está tão cansado que qualquer pequena gota naquele oceano ali já é o suficiente para ele transbordar de estresse. E aí ele pede medidas maiores para
problemas menores, né? Como a gente pode ter o contrário, né? O cuidador ele está tão cansado que mesmo inconscientemente ele começa a negligenciar cuidados importantes. Então, no quadro da pneumonia por broncoaspiração, por exemplo, imagine o quão cansativo é para cada refeição você ter que posturar o seu paciente, sentar, ter a paciência de preparar o alimento com a consistência correta, com a apresentação adequada, se dedicar à oferta, esperar que depois que ele fez a oferta do alimento, que ele passe um tempo sentado, né? Então, é um grau de dedicação que ele vai precisar ter em vários momentos do dia. O quão cansativo isso é. Então, não é incomum, às vezes, a gente ver eles começarem a negligenciar coisas mais simples e de maneira inconsciente. Então, às vezes, o meu paciente está comendo deitado, ele está sendo ofertado na rede. Eu passei a minha dieta precisava ser pastosa e precisava ter o líquido usado ao tal do espessante, né? E aí eu só jogo o espessante e não mexo ali para dar aquela consistência adequada. O espessante fica todo ali no fundinho do copo, né? E eu faço isso, aquilo, ou coloco o espessante só na hora que eu vou ofertar a refeição, mas se eu vou ofertar água durante o dia para o paciente, eu vou ali na geladeira e jogo a água sem o espessante. Então, isso tudo reflete uma sobrecarga de quem está do lado, que a gente precisa ficar atento. Por isso que a geriatria tem esse encantamento também. Em geral, a gente não cuida só do paciente, a gente precisa entender que a gente precisa olhar para quem está do lado, né? Então, não é incomum a gente cuidar da família e, às vezes, na hora de apresentar a história do paciente, a gente claramente identifica que o acompanhante está num processo de depressão, né, num transtorno de ansiedade causado pela sobrecarga do paciente. Então, por mais que ele tenha amor e que ele tenha afeto, ele não está dando conta sozinho. E aí você precisa, muitas vezes, alertar para o fato de que ele precisa de ajuda. Ele precisa olhar para ele mesmo. Na geriatria, a gente não consegue cuidar só do idoso. A gente também tem que cuidar do cuidador. E quanto melhor esse cuidado tá, melhor o idoso também. Com certeza. É uma das nossas grandes lutas, né, Alberta, na Conectário, para a gente se fazer entender para a família e para os cuidadores a ponto de que aquele cuidado com o idoso também é um cuidado com ele, para diminuir essa sobrecarga. Então, é proporcional, né? Esse cuidado ele acaba sendo proporcional. Eu sempre gosto de ter o cuidador do meu lado, porque assim, eu posso fazer a terapia, o paciente pode fazer todos os exercícios, mas se o cuidador, não, na hora da alimentação, ele não realmente posicionar o paciente direito, se ele não expressar corretamente os alimentos, o paciente vai broncoaspirar. E é uma tarefa super complexa, né? É Principalmente quando a gente fala do tal do espessante, o danado do espessante, que ele é tão essencial na nossa reabilitação, né, Nádia? E que a gente sabe que o idoso, por muitas vezes, ele é resistente a esse uso. Então, o cuidador, ele tem um protagonismo, né? Ele tem um papel fundamental no reforço, tá? Na elaboração de uma receita, reafirmar o quanto é importante, porque não é fácil você tomar uma água que nem sempre tem um gosto de água, um cafezinho que nem sempre está na temperatura, na textura que ele quer. Então, é fundamental essa conquista do cuidador e do paciente para que os dois consigam atingir o objetivo terapêutico. Até porque, às vezes, tipo assim, aquele paciente, se ele beber a água em goles livres, ele vai engasgar. Mas se for em goles controlado, não tem sinais de engasgo. Então, o cuidador tem que estar do seu lado, realmente para sempre lhe ofertar em goles controlados, para não ter o risco do paciente broncoaspirar. Então, realmente, assim, como a doutora Lenora falou, você cuida da família, né? Porque não é só do paciente, você tem que conscientizar a família, conscientizar os cuidadores, nem sempre também é o cuidador que fica, às vezes é o cuidador, mas à noite é um familiar. Aí, às vezes, o cuidador faz perfeito, mas aí quando é o familiar que já está mais cansado, porque chegou tarde do trabalho e tem que ficar com a mãe ou o pai, aí não faz corretamente, aí realmente nosso trabalho é perdido. Então, assim, realmente é um trabalho em conjunto. E um ponto muito importante, talvez, seja um idoso que cuida do outro. Né? Não sei se você vê isso, Alberta, na sua prática. Né? Que muitas vezes a consulta é para um, mas depois o cuidador, que também é idoso, busca ali o geriatra. Por mais que a gente tenha muitos problemas no Brasil, né, a gente sabe que são muitos, a gente vê aí todo dia nas notícias na televisão, mas tem uma coisa que é grata pra gente. Hoje, no Brasil, nós temos o homem mais velho do mundo e temos a mulher mais velha do mundo. Inclusive, o homem mais velho do mundo é aqui do Ceará.
Então, a gente sabe que a gente está tendo mais centenários, e centenários, os filhos vão ter o quê? 80 anos de idade? Sim. 70 anos de idade? Então, os dois vão estar ali caminhando juntos e a gente precisa desse suporte. Acho que esse suporte começa no hospital, né? Na verdade, um dos problemas que a gente percebeu e que a gente quis tentar resolver para os nossos clientes é essa transição hospitalar, né? Então, o hospital é importante para a gente fazer um monte de medidas que são fundamentais no processo de internação para poder fazer com que o paciente vá o mais rápido possível para casa. Ninguém quer que o paciente fique internado. Quanto mais rápido ele estiver em casa, melhor para a gente, melhor para a família, melhor para o paciente, melhor para todo mundo. Cada internação dessa repetida aumenta o risco do paciente morrer, aumenta o risco de ser institucionalizado. Então, tudo isso é muito ruim para o idoso e para a família, porque as famílias, essa perda ainda pode ser muito dura para a família, mesmo considerando o envelhecimento, né? O lado emocional da gente latino, da gente do Nordeste é muito forte. Então, dói muito quando a gente vê alguém doente na nossa família. Eu acho que esse momento do hospital é importante para a gente fazer a intervenção e tentar dar esse suporte para fazer essas primeiras orientações, que a gente chama de ativação do paciente. O paciente entender a sua doença, entender por que precisa fazer aquilo, o familiar entender por que aquele cuidado é fundamental, para poder a gente tentar fazer com que colabore, o paciente saia mais rápido para casa e que aquilo continue em casa. A forma de posicionar, se ele aprendeu no hospital, talvez ele chegue em casa e já saiba como vai fazer isso. Mas tem terapias que são fundamentais, a gente tem a continuidade, né? O médico sozinho não vai conseguir resolver. Então, nessa transição, por exemplo, para ir para casa, tem medidas que a nutrição pode fazer e que a gente pode manter para poder fazer esse segmento para casa. Como é que a gente pode fazer essa preparação? O paciente está internando, está reinternando e agora ele está indo para casa. Como é que a gente faz esse cuidado? Como assim? Para as pessoas tentarem entender um pouquinho do quanto é fundamental essa equipe trabalhando para esse cuidado. A transição de cuidados, no que diz respeito aos aspectos nutricionais, ela tem que ser sempre muito delicada e voltada para as comorbidades que aquele paciente tem. É muito comum que os pacientes saiam do hospital, muitas vezes com orientações muito genéricas do que não pode comer. E do que não pode, o que não pode, não resta nada. Então, ele fica se perguntando o que é que eu posso. Tá? Se eu não posso sal, se eu não posso açúcar, se eu não posso nada. Então, aquelas orientações de alta hospitalar, elas são tão genéricas a ponto de que nem a família e nem o idoso conseguem lidar. Então, o que é que geralmente acontece? Sai do hospital e em casa eles começam a comer o que era muito parecido ainda com o que era ofertado no hospital. E se ele sai, por exemplo, com uma alimentação pastosa, ele vai permanecer ali, ainda com aquela alimentação pastosa. E a gente sabe, né, muitas vezes, eu aprendi muito isso com a fono, né, que existe a diluição daquela refeição. Então, quando a gente sai de uma alimentação considerada normal para uma alimentação pastosa, a gente perde muitas calorias. Então, isso, consequentemente, vai repercutir em casa em uma progressão ainda dessa perda de peso. Então, respondendo assim à questão da transição de cuidado, o importante é que o idoso ele seja amparado no momento ainda ali dessa alta hospitalar, para que ele já saia com uma suplementação direcionada, um bom aporte calórico, para que ele tenha um monitoramento se está realmente ganhando peso. Daqui a uma semana, daqui a 15 dias, ele vai ter esse ganho de peso mesmo, ou se a gente tem que mudar a rota, mudar a conduta. Então, ter esse acompanhamento especializado, né, atento e rápido faz toda a diferença, porque tudo no paciente idoso é muito rápido. Ele tanto pode reagir muito rápido à nossa intervenção, como ele também pode decair muito rápido. Eu também gosto sempre de pensar que o idoso pode surpreender a gente, né? Sim. A gente acha que aquele idoso ele vai engasgar a comida. Tinha uma senhora internada recentemente no hospital que a gente achava que ela não conseguiria comer nunca, estava com a sonda no nariz, o pessoal começou a fazer terapia, aquela senhora do terceiro andar, sim. E é impressionante, colocava a colher na frente dela, ela abria a boca e qualidade de vida, né? Então, a gente conseguir, nessa transição, a gente não esquecer que o paciente pode melhorar ainda, que tem intervenção para ser feita, que não é o fim, que aquele ali não é um ponto final, que dali é só uma etapa dos degraus que, infelizmente, o paciente vai tendo nesse tempo de vida, que às vezes pode fazer com que ele tenha piora, mas daqui a pouco não melhora um pouquinho. A gente talvez não consiga voltar tudo que a gente gostaria que o paciente voltasse, mas às vezes o paciente não está sendo trabalhado e às vezes com o trabalho de físio, de fono, de nutrição, do médico ali tentando ajudar, a gente consegue fazer com que o paciente consiga até melhorar mais do que ele tinha antes, né? A paciente começa a ter repercussão porque a gente tratou coisas que não estavam sendo vistas e o paciente teve uma recuperação da parte funcional. Pode falar. Eu acho que uma temática
fundamental também da gente falar aqui é sobre aqueles pacientes que não têm esse cuidado tão especializado que a gente oferece, né? Existe uma problemática que é o idoso que, por falta de uma orientação, por não ter um geriatra, ele acaba também internando muitas vezes. E a família acaba mudando também de médicos, de profissionais. Então, quando ele tem uma equipe alinhada que consegue fazer esse acompanhamento, tanto no hospital, como também nessa alta, ele tende a ter um resultado muito melhor. Então, acho que é importante a gente colocar esse tema de que o paciente idoso com múltiplas comorbidades, ele precisa de uma equipe que acompanhe ele independente desse local de internação, né? E você, o que você acha, Nádia? Qual a sua opinião? O que você acha que pode fazer nessa transição? Terapias, né? A gente sabe, as pessoas às vezes não têm noção de quanto evoluiu nas terapias, né? Você é especialista em disfagia e tem muita coisa que pode ser feita. A pessoa às vezes acha que meu pai está engasgando, passou uma gastrostomia, não tem nada para ser feito e tem tanta coisa que a gente sabe que dá para fazer. Com certeza, eu costumo dizer assim que o paciente, mesmo ele gastrostomizado, mas ele precisa engolir saliva, né? Então, assim, realmente ele mesmo com a gastrostomia, ele precisa de fono para poder engolir a saliva e a saliva ir para o canto certo e não ir para o canto errado. Então, assim, realmente, a gente, na Conectar, a gente trabalha muito com terapia, tanto as terapias com novas tecnologias, né, com neuromodulação, com laser terapia, e a gente faz a estimulação transcraniana com o laser e também a estimulação transcraniana por corrente contínua, onde a gente consegue realmente potencializar os exercícios convencionais, né? Não que os exercícios convencionais não sejam suficientes, é bom, mas a gente associa com as novas tecnologias. E a gente usa muito com o uso de incentivadores respiratórios, que tanto melhora a parte pulmonar, como também fortalece a musculatura da deglutição. E assim, a gente tem realmente tendo um resultado muito grande, como o Dr. Berdan falou, de uma paciente que chegou com recusa alimentar, demenciada, e quando a gente começou a fazer a aplicação do laser a nível de hipocampo, que dá uma melhorada na memória do paciente, a paciente começou realmente a se alimentar, né? E começou, ela mesma pegava a colher, levava a comidinha até a boca, a gente conseguiu fazer desmame de sonda. Ela não era uma paciente disfágica grave, tipo assim, era uma paciente que ficaria com uma pastose e os líquidozinhos ralinhos, que já a gente iria tirar esse espessante, mas era a recusa alimentar. Aí, com essa aplicação do laser, que a gente começou a estimular nervo vago e hipocampo, começou a melhorar a aceitação dessa paciente e a gente conseguiu desmamar a sonda e foi para casa comendo pela boca. Fantástico. É muito bom. É muito bom, ainda mais que a gente que é latino, né? Que a alimentação é tão importante. E às vezes as famílias elas ficam muito sem esperança, né? Perdem um pouco da perspectiva, especialmente esses quadros demenciais, né? Uma doença avassaladora, né? Que a gente não consegue dar resposta de progressão, se a medicação vai dar certo, se não dá. O que a gente pode falar é, vamos tentar e vamos dar chance para ver se vai dar certo. E essas novas terapias acho que permitem isso, que a gente consiga acessar novas fontes de informação, novas chances para poder a gente tentar dar certo e tentar dar qualidade de vida que está no nosso eixo, né? É tempo de vida, mas tempo de vida com qualidade. E às vezes, né, a gente observa também, peguei 2 pacientes da doutora Lenora, que a gente conseguiu desmamar a sonda em casa, mas pelo contexto hospitalar, o paciente ficou meio que desorientado, dona Mazinha, né? Eles ficaram um pouco desorientados, então, no momento da internação, eles não tiveram nem vontade de comer. Realmente eu não consegui introduzir. Quando levei para casa, que aí o contexto de casa mudou totalmente o prazer do paciente. A gente não conseguiu nem dar mais sonda, foi só oral. Conseguiu só alimentação via oral e desmamou sonda e o paciente até hoje come via oral. Um de 90 anos e um de 100 anos. Sempre é tempo, nunca é tarde. Exatamente. Né? É que a gente pontuou, né? É uma linha de cuidados, não é uma avaliação pontual. A gente não pode ver como uma fotografia, a gente precisa ver como um vídeo, né? A gente tem alguns trabalhos mostrando que para cada dia do paciente internado, né, acamado, ele precisa de 9 dias de reabilitação. Então, se eu passei dentro do hospital tratando uma pneumonia ali por 5 dias, eu vou precisar de 1 mês e meio em casa para me reabilitar. E se eu não tiver cuidado para manter essa linha de cuidado, né, de assistência, o meu paciente, ao invés dele voltar para o degrau que ele estava antes, ele vai continuar caindo, né? E aí ele começa a entrar naquele
espiral da fragilidade. E aí os problemas de saúde começam a ficar recorrentes e a gente não consegue sair desse ciclo, né? Então é preciso que se tenha esse entendimento de que existe assistência pré-hospitalar, intra-hospitalar e hospitalar, e que quanto mais a gente conseguir fazer isso alinhada com a mesma equipe, mais chance a gente tem de sucesso, né? Que as coisas fluam de maneira mais positiva. E acaba sendo um investimento em saúde, porque à medida que a gente investe numa equipe qualificada e alinhada, a gente diminui custos, muitas vezes, de medicamentos, né, por intercorrências, com internações. Então, é um investimento. E a saúde mental da família como um todo, né? Uhum. Tem um paciente meu está internado, que o paciente está internando várias vezes, e agora a esposa começou a tomar antidepressivo de tanto estresse está tendo. Então, a saúde da família, né, a saúde social pode melhorar. Então, essa questão da linha de cuidado é importante e para quem ouve a gente, é importante saber que, por mais que a gente saiba que o investimento, quando ele resolve marcar a consulta dentro da Conectare, a gente, dentro da empresa, a gente consegue fazer isso que a Leonor falou. A gente consegue atender o paciente no consultório. Se precisar, a gente faz atendimento a domicílio. A gente consegue atender, nesse caso, pelo próprio plano de saúde, dentro do Hospital São Camilo, que é o hospital parceiro da Conectare no momento. Então, a gente pode manter essa continuidade do paciente dentro dos vários ambientes que ele pode ter que acessar para poder manter a sua saúde. E manter saúde é fundamental, mas isso tem um processo dessa linha de cuidado que a Leonora falou, e como eu falei, o paciente fica no centro do cuidado, e para as pessoas poderem entender, o que a gente fala em linha de cuidado é que a gente vê os problemas, tem um problema que está no centro, e aí o médico fala, olha, acho que tem que fazer, colocar um antidepressivo, aí a fono vai lá, não, acho que tem que fazer a laser terapia, aí vem o nutricionista, acho que tem que colocar um suplemento tal, e a gente começa a somar essas ações vendo cada um dos problemas. Então coloca o primeiro problema aqui e a gente elenca o que a gente pode fazer, coloca o segundo problema e a gente elenca aqueles problemas todos e define qual vai ser a nossa prioridade, o que é mais importante para a gente, o que é mais importante para o paciente, como é que a gente vai fazer para poder cuidar, para essa família ficar mais saudável. E com o paciente no centro do cuidado, definindo esse plano de cuidados individualizado, que é só para esse paciente, porque cada paciente tem um mundo ali em volta, a gente consegue fazer com que ele tenha mais qualidade de vida e fazer esse processo de reabilitação. E a gente tem um super bastidor que ninguém mostra, que é essa nossa conversa, né, Alberdan? A gente faz reuniões recorrentes para discutir cada caso e montar o plano de cuidados. E aí também seria importante você contar, né, para o público o que é que seria esse plano de cuidados que a Conectare oferece, que talvez seja o grande diferencial que nós temos. Acho que a nossa ideia é a gente trabalhar em conjunto. A gente quer estar com todo mundo junto e a gente, como geriatra, acho que todo geriatra é assim, mas acho que a gente se toca mais um pouco disso na Conectare. A gente se vê como não sabedor de tudo. E não sabedor da história daquele paciente. Quando a gente fala do paciente, tem que ouvir muito o cuidador, né? E a gente tentar traçar esse plano de cuidado focando nos principais problemas que o paciente tem. E que tipo de intervenção, que tipo de solução a gente pode oferecer para aquilo. Trazendo a família do nosso lado para poder tentar ser um aliado na construção daquele cuidado. Mas o plano ele é fundamental e a gente tenta discutir após a avaliação de cada profissional, porque, como a gente falou, cada profissional ele é único e tem uma visão única em relação ao cuidado. Então, cada profissional faz uma avaliação e a partir dessa avaliação a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, basicamente, tem a consulta com o geriatra faz aquelas avaliações de triagem, também tem a questão da sensibilidade do geriatra, se achar que precisa de um nutricionista, também pode ter um encaminhamento nesse sentido, mas a gente usa escalas que fazem a avaliação de triagem de cada um dos profissionais que são atendidos na Conectare. Nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e a partir dessa avaliação a gente consegue entender quem precisa de uma avaliação adicional, quem precisa ser visto pela nutricionista. Idealmente, todo mundo poderia ser visto pelo nutricionista, né? Porque, enfim, a alimentação é uma base na qualidade de vida em relação aos nossos pacientes. Mas, se a gente puder triar melhor isso, a gente consegue talvez ser mais custo-efetivo para a família, é um racional que a gente tem. A gente não quer que um paciente tenha um atendimento que não é preciso, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que o paciente que precisa não seja atendido. Essa triagem permite isso, a gente identificar qual paciente precisa do fono, da físio, do nutricionista. E uma coisa que é fundamental agora falar é como é que é a avaliação nutricionista? Porque as pessoas estão ouvindo a gente e estão querendo saber o que é diferente nessa avaliação. Por que é tão boa essa avaliação com essa nutricionista? Acho que você poderia falar um pouquinho da sua avaliação. Sim. A avaliação da nutrição geriátrica ela acaba sendo muito particular, porque a gente considera pontos específicos do paciente idoso. Então, desde a avaliação física, né,
olhar essa panturrilha, como eu falei, avaliar a força, avaliar parâmetros, né, que a gente sabe que cada faixa etária tem um parâmetro, uma faixa de normalidade. Então, o próprio IMC do idoso, ele difere da população jovem em geral. Então, já começa nessa avaliação física, esse diferencial, e até na questão do repertório com o paciente, a gente, uma linguagem que seja, né, uma linguagem simples, clara, e uma linguagem também respeitosa, tá? Não tratar o paciente, não infantilizar o paciente, né? A gente tem todo um cuidado na Conectare em respeitar, trazer também essa dignidade ao paciente idoso, que ele é um adulto, ele tem suas responsabilidades, e por mais que ele tenha um quadro demencial ou não, a gente tem que considerar e valorizar a história daquele paciente. Então, a nutrição geriátrica, ela valoriza principalmente isso, a história do paciente, o contexto que ele vive, entender esse contexto alimentar, que muitas vezes, quem foi esse idoso, o que é que ele gosta, e anexar nesse plano de cuidados essas informações para que lá na frente, em um momento que a gente precisa decidir uma via alimentar ou decidir o que é que aquele paciente gosta de comer, a gente revisitar essa avaliação. Além disso, a nossa intervenção, ela também acaba sendo um pouco diferente da nutrição padrão, da nutrição convencional, porque é preciso entregar um cardápio que ele também seja acessível, que ele seja acessível não só para o idoso, mas para o cuidador, que já tem muitas vezes uma sobrecarga. Então, um cardápio que pode ser ilustrado ou não, que ele pode ser simplificado ou não, de acordo com a demanda do paciente. Eu também consigo, por ter essa equipe ali me amparando, eu consigo muitas vezes associar a alimentação à medicação. A gente sabe, por exemplo, que alguns pacientes que têm Parkinson, a gente tem que ter todo um cuidado em relação ao horário da medicação e ao horário da alimentação. Então, eu consigo ali na Conectare conectar esses horários a essas medicações, e a própria prescrição, né, de um suplemento, a própria reavaliação daquele paciente é sempre direcionada ao que as diretrizes elas propõem. Uma frase que eu sempre gosto de dizer no consultório é que eu não posso trabalhar em cima de achismos, a gente trabalha em cima de diretrizes, de condutas, porque a gente não tem tempo para errar. Então, o idoso ele precisa disso, de condutas assertivas, de um tempo correto, de uma quantidade correta e de um direcionamento também muito assertivo, para que o meu trabalho ele consiga impactar no trabalho da equipe e vice-versa. Então, eu acho que a avaliação nutricional geriátrica ela difere, tem todo esse diferencial, mas que, na verdade, é o acolhimento. Tudo se resume a esse acolhimento, né? É uma escuta muito ativa, é um cuidado, um zelo ali pelo paciente, cuidado na hora de pesar, de medir, a pele às vezes muito fina, então a gente precisa também às vezes ter um cuidado no manuseio do paciente. Então, são esses detalhes que, no final das contas, acaba sendo cuidado. E a gente tem na cozinha, na cozinha com a Conectare, né? Esse é uma famoso. Publicação mensal aí para poder fazer pequenas orientações de como fazer alguns processos. Sim. Vamos ver se a gente faz mais novidades esse ano para poder tentar amplificar um pouco disso. Uma cobrança e tanto, viu? É receita que não acaba mais. E em breve eu também vou trazer receitas bem já validadas pelos pacientes, que é importante, né? quando colocam uma receita que ainda não foi feita, pode ser que eles torçam o nariz. Se quiser validar com os médicos, a gente também está aqui. Tá certo. Eu queria dar um depoimento pessoal a respeito disso, né? Não sou daqui, sou de Recife, e uma das minhas grandes dificuldades quando eu vim para cá como geriatra era exatamente fazer essa indicação de profissionais, outros profissionais da equipe de saúde, porque, enfim, não conhecia ninguém, né? Minha formação não era daqui. Então, tive por muito tempo no meu consultório, antes da gente abrir a Conectare, né, pacientes que eram acompanhados por outros profissionais, por outros fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, e que trabalhavam cada um no seu canto, né, cada um no seu quadrado. E a gente não se comunicava, a gente não se falava, né? Era muito eventual esse contato, né? E de como faz diferença, né? Quando você conhece o profissional que você está compartilhando literalmente o cuidado daquele paciente e como isso faz mudança na evolução do paciente, né? Primeiro que é extremamente gratificante e você aprende, né?
A Nádia ligar e dizer, olha, o paciente está assim, 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 eu vou fazer desse jeito, porque na minha visão de fonoaudióloga vai dar certo. E você, como médica, você não sabe daquilo, né? E vai para nutricionista e, ó, tá assim, assim, a minha proposta é essa. E você vai absorvendo aquele conhecimento e você vai se engrandecendo como profissional também. E, obviamente, isso beneficia o paciente. Então, você está dentro de uma equipe onde você consegue essa conexão de cuidado, que você consegue trocar essas ideias, que o plano terapêutico ele não é seu, né? Ele é da equipe. Isso é muito mais gostoso até de trabalhar, né? Torna o trabalho muito mais fácil. Evolui muito rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu vivenciei um momento com a doutora Lenora e eu achei muito bonito. Ela falando para mim que avaliou um paciente, aí ela deu logo um copinho de água. Foi, me atrevi. Né? Eu achei bonito porque ali ela já foi realmente, tipo assim, ela já conhece o trabalho da fono. Então ela já foi logo ver se aquele paciente já tinha indicação de fono. Aí ela deu logo pior para ver se... Mas o paciente comia normal, né? O paciente já bebia água normal em casa, sem espécie, sem nada. Eles aprendem rápido, né? Aí eles já têm essa visão, né? Então ela pegou, já deu um copinho de água ali, ela já fez a indicação da fono, viu os sinais, as manifestações disfásicas, né? A Ana Clara falou na questão das adaptações relacionadas à parte nutricional, mas para poder mostrar essa amplitude, o que a gente pode adaptar da alimentação do idoso disfágico, o que a gente pode fazer diferente, quais as preocupações que as famílias têm que ter nessa questão da oferta da alimentação? Assim, deixa eu falar um pouquinho sobre a avaliação, certo? Tá. Tipo assim, eu costumo dizer que a disfagia, quando a gente trabalha com deglutição, a gente não pode avaliar somente a deglutição, né? Eu tenho que ver voz, o paciente eu tenho que ver motricidade orofacial, eu tenho que observar a linguagem do paciente, como é que tá a fala, se é um paciente que está afásico, se é um paciente que está disártrico, porque eu tenho que trabalhar tudo isso porque repercute na deglutição. Então, a gente na Conectar, a gente faz avaliação de linguagem para ver como é que tá a fala desse paciente, para traçar até o plano terapêutico. Voz, porque às vezes esse paciente tem uma fenda, foi professor e tem uma fenda, tem um nódulo. Como é que está essa prega vocal? Eu preciso também reabilitar para poder eu melhorar a deglutição. A deglutição necessita de laringe. Laringe está tudo na laringe. Então, a prega vocal está na laringe. Então, eu preciso realmente reabilitar. E vejo também a motricidade orofacial para ver como é que está a resistência, força, mobilidade de língua, de bochecha, palato mole, palato, tudo. Eu preciso ver essa movimentação. E depois eu avalio a deglutição, para ver qual a consistência adequada aquele paciente vai ser melhor para aquele paciente. Então, tipo, eu avalio o paciente com pneumonia de recorrência. Às vezes, quando a gente faz a avaliação, esse paciente tem uma disfagia para líquido, então a gente adequa o espessante para a gente entrar com terapia. Entrou com terapia, o paciente melhorou, a gente já retira esse espessante, vai diminuindo o espessante até retirar total. Mas às vezes a gente precisa fazer essa modificação para melhorar, para ele não internar novamente com um quadro de pneumonia aspirativa. Né? Então, assim, a gente precisa realmente fazer a adequação da dieta. Às vezes a gente precisa até mexer no copo. Né? Às vezes o paciente consegue beber água sem o espessante, mas ele virar o copo, já escorrega o líquido e já tem um escape posterior do líquido e esse paciente broncoaspira. Então, quando a gente adequa esse copinho, que ele é para paciente disfágico, então ele já faz a virada sem precisar posteriorizar a cabeça. Certo? Então, às vezes a gente precisa fazer, adequar o momento da dieta. Às vezes o paciente, quando a gente vai ver, o cuidador alimenta o paciente deitado. A gente vê muito. Então, a gente orienta, sempre estar sentado, bem acordado, em alerta. A alimentação sempre com o paciente alerta. Então, a consistência adequada. Se a gente avaliou e deixou no espessante espessado o mel, tem que ser o mel. Até eu falo muito, Ana Clara, para usar o espessante somente no líquido. Tipo, vai fazer um suco, faz uma vitamina grossinha, para não precisar usar o espessante. Com a própria polpa, com a fruta, você já consegue realmente... Isso já enriquece, né? Exatamente. Nutricionalmente. Até o suplemento, né? Com o próprio suplemento. Então, não precisa estar sempre usando espessante. Usa espessante naquele realmente que não tem como ser grosso, tipo um café, um chá. Outra dica que eu costumo dar para melhorar o custo é que os espessantes são caros, né? Tem um custo elevado e a gente tem suplementos mais caros que acabam sendo à base de goma guá e não alteram o sabor, e a gente tem os espessantes que têm um valor menor, que são mais baratos, que são à base de amido de milho e eles alteram o sabor. Então, uma dica econômica é para que use esses espessantes
clear, que são mais caros, na água e no café, que realmente os idosos sentem muito quando altera o sabor, e nas outras preparações que não exige tanto essa questão, né, que tem ali uma alimentação, um suco, que é um suco de maracujá, que acaba não dando para espessar, pode usar um espessante mais em conta. E um fato muito interessante, Nádia, é em relação também à forma como o espessante é utilizado, né? Eu visito os pacientes no domicílio e muitas vezes eu observo que eles espessam a água e deixam ali na geladeira. E aí sai daquela textura que você recomendou e passa para uma consistência bem mais espessa. E o paciente, né, tem aderência, acaba... queria que você explicasse sobre isso, né? Que muitas vezes, quando é o pastoso, mas quando ele é muito liguento, muito denso, ele pode também aderir aqui nas cordas vocais, né, ou na laringe do paciente, e pode causar um engasgo, né? É porque, assim, às vezes, o que é que acontece, como você falou, né? Ele deixa espessado, aí aquele espessado mel virou um espessado mousse. Só que o espessado mousse, ele é como se fosse quase um semissólido. E o paciente é disfágico para semissólido. Então, quando ele engole, fica parado em valéculo e senso piriforme. O que é que acontece? Exige força, né? Exige força, que já está um pouco desgastada a força desse idoso. Então, realmente, eles até engolem, parte desce, mas parte fica acumulada em valécula. Aí, o que acontece? Já vem os pigarros, as tosses, tardia. Aí, eles reclamam muito de alimento parado. Estou com alimento parado na minha garganta. E tem alguma técnica que tu costuma indicar para sair desse... Tem. Geralmente, a gente associa a manobra de limpeza, né? Que aí baixa a cabeça. Essa dica é valiosa, tá? Baixa a cabeça, pigarreia, engole. Vira pro lado direito, pigarreia, engole. Para o lado esquerdo, engole. Consegue limpar tudo. Que bom. Certo? Nossa. E assim, realmente, é como ela disse, não é bom espessar e deixar guardado por muito tempo. Tem espessante que até ele fixa Sim, a consistência, mas a maioria não. Então é bom a gente sempre conferir. Né? Exatamente. Sempre conferir. Outra questão que eu percebo muito é justamente essa alteração de sabor relacionada ao café, né, e à água, né? Então, assim, algumas estratégias que são importantes. Utilizar também a nossa querida água de coco para hidratar o paciente, que ela também pode ser bem aceita com o espessante. Utilizar os sucos, como a Nádia falou, sucos que também hidratam, né? Alguns chás que também tem um sabor melhor, colocar um saborzinho nessa água, colocar um gengibre, uma laranja para dar um gostinho e acabar aí, e depois espessando, e o paciente tende a aceitar bem melhor. Infelizmente, estamos chegando no final. Gostaria de fazer algumas perguntas que foram encaminhadas pelo chat para a gente. Lindora, como lidar com idosos que apresentam resistência ao tomar medicamentos ou a seguir orientações médicas? É difícil, né? Meio que o dia a dia de todo cuidador, né? Primeira coisa, uma coisa fundamental que a Ana Clara já pontuou, né? A gente não esquecer que o paciente é o idoso. Então, não é comum a gente ver outros profissionais de saúde, na hora de abordar o paciente idoso, só se dirige ao cuidador ou ao acompanhante e ignora completamente o paciente idoso. Ele precisa se sentir parte do processo, né? Ele é o paciente, ele é o foco. Então, quanto mais ele tiver entendimento da doença dele e do que pode ser feito em prol da saúde dele, mais fácil ele ter adesão ao que está sendo proposto. Então, acho que isso é o ponto principal, né? Ele precisa, dentro do que ele pode, ter compreensão máxima da situação de saúde dele e o porquê da importância do tratamento. Outra coisa que costuma funcionar bem é a rotina. Primeiro, quanto mais rotineiramente você fizer o uso das medicações, né, você conseguir cumprir os horários, então aquela medicação que é dada a 8 horas, ela ser dada a 8 horas todo dia, né? E não um dia às 8, outro dia às 10, outro dia às 8h30, né? Então, quanto mais rotina você consegue estabelecer no dia a dia do idoso, isso facilita mais a adesão terapêutica. E tem que ser uma rotina adequada ao dia a dia do idoso. Não adianta você querer que aquele paciente tome uma medicação em determinada hora, se ele não vai estar com disponibilidade para aquilo.
Então, você querer que o paciente, sei lá, tome um remédio às 10 horas da manhã, quando às 10 horas da manhã é o horário que ele está fazendo a atividade física dele com o fisioterapeuta. Então, ele vai parar a fisioterapia para tomar o remédio? Não. Então, além de ter a rotina dos horários, você precisa ter uma adequação à rotina do paciente. Isso é uma das coisas que melhora também. As apresentações que a gente já discutiu aqui, muitas vezes o paciente reclama do tamanho do comprimido, do sabor que amarga, reclama que são muitos, né? Então, uma das coisas que a gente costuma prestar atenção é a capacidade de deglutição, né? E aí, às vezes, essa adaptação do tipo de apresentação do remédio ajuda, como às vezes a gente usa de associações, né? Então, a gente tem no mercado, às vezes, substâncias associadas no mesmo comprimido. E aí, ao invés do paciente tomar 3 comprimidos para a mesma coisa, a gente consegue, numa apresentação só, ter as mesmas substâncias. Então, ao invés dele encher aquela mãozinha que dá aquela aflição, né? Você substitui aqueles medicamentos por um só. Então, isso também já dá uma certa ajuda na adesão, né? E você tirar as medicações que são desnecessárias. Então, às vezes, a limpeza da prescrição médica, ela ajuda bastante, né? Sim. Eu não olhar a minha mão ali cheia de remédio e dentro daqueles 5 remédios ali, na verdade, só precisavam estar 2. Até para autoconcepção, né? De saúde, né? Exato. Então, quando você consegue deixar o que é essencial, o que é vital para o paciente, isso também ajuda na adesão terapêutica. Então, são muitas... Só não pode encher de suplemento, não, né? De jeito nenhum. Porque querem fazer isso. Tira os remédios, mas querem encher de cápsula de suplemento. Aí uma frase que eu uso muito na minha consulta é assim, é melhor vocês gastarem na feira do que na farmácia. Sim. Né? Então, faz um carrinho de compra bem feito, né? Escuta as orientações da nutricionista, gasta ali na feira, gasta tempo, que você vai economizar no balcão da farmácia. Verdade. É isso aí. Ana Clara, como identificar sintomas de desidratação em idosos e qual a melhor forma de garantir uma hidratação adequada? Essa também é de milhões, mas a desidratação, ela dá sinais, muitas vezes, que o médico sinaliza pra gente, né? Então, aquele paciente que tá com tudo compensado, mas ele sempre tá tonto, ele vai levantar, né? Tem a famosa hipotensão ortostática, que ele precisa estar bem hidratado para diminuir a recorrência disso. Então, eu costumo observar na hora da consulta a cavidade oral, ver como é que está a língua, se a boca está ressecada, se os olhos estão brilhosos, né? A elasticidade da pele. Eles costumam dizer, mas a pele é assim por conta da velhice. Nem sempre. A gente pode ter uma pele sim hidratada, mesmo com as características da idade. Então, eu observo pergunto como é que está a urina, né? Pergunto como estão as fezes, muitas vezes a queixa, a gente percebe essa desidratação por uma constipação importante ou por uma dificuldade de evacuar. Eles acham muitas vezes que a cor do xixi está mais concentrada por conta dos remédios, nem sempre tá? Geralmente é a desidratação já, na maioria das vezes. Então, tudo começa nesse rastreio, nessa anamnese. E para orientar, eu costumo dizer para os pacientes que, uma vez idoso, a gente bebe água sem sede por horário. Não precisa sentir sede, porque nem sempre eles vão sentir, principalmente os mais idosos. Então, a gente costuma fazer um esquema de hidratação. Então, lá na Conectário também tem uma planilha de hidratação com horário. Pode colocar um alarme no celular. Hoje em dia, a gente tem inteligência artificial ali, né? Os dispositivos que lembram a gente de tomar água. Então, ou se tem um celular que possa alarmar. Muitas vezes um filho, um neto pode ligar, ajudar nesse cuidado. Mas ter hora para tomar água é importante também para não atrapalhar a refeição. E o que eu aprendi com os geriatras foi que ao anoitecer a gente vai diminuindo a ingesta de água para evitar idas ao banheiro e evitar risco de quedas. Então, essas orientações, elas são básicas e algumas orientações extras, como eu já pontuei, a gente pode oferecer água de coco, sucos mais diluídos, a gente pode oferecer picolés, né, para o paciente. Também existe a possibilidade de oferecer frutas mais ricas em água, como melancia, o melão, né? A gente pode utilizar também, deixar sempre ali à vista do idoso um copo de água, uma garrafa. Hoje a gente tem aquelas garrafas bonitas, caríssimas. Então, de presente, não sabe o que vai dar para minha mãe, para minha avó no Dia das Mães. Já compra uma garrafa para andar, uma garrafa bonita com o nome, para garantir a hidratação. E lembrando que existe sim como calcular a hidratação daquele paciente.
a gente nem sempre vai atingir a meta ideal de hidratação, porque a realidade nem sempre condiz com aquilo. E tem outras questões, né? Então, de repente, uma idosa que tem uma incontinência, são N questões que precisam ser avaliadas. Mas, de uma forma geral, é importante multiplicar o peso do paciente por 30 a 35 ml de água, isso de líquidos em geral no dia, mas de uma recomendação mais fácil ainda, tentar utilizar ali de 4 a 6 copos de água por dia, fracionando, sem necessidade de dar um copão de água, porque aí o paciente olha e diz, não vou conseguir tomar. Então, oferecer picotado, né, fracionado ao longo do dia facilita. Então, basicamente é isso. Tem uma coisa... Posso fazer só mais uma pergunta? Ana Clara, para os pacientes que não gostam de beber água, tá. tem como ser saborizada essa água? Sim. O não gostar de tomar água sempre me gera um estranhamento. Pode ser, inclusive, eles não gostam do sabor do espessante, muitas vezes, ou eles não gostam de tomar porque sente um sabor amargo na boca por conta dos remédios. Então, agora, às vezes, né, nem o espessante. Tipo assim, são pacientes que não usam espessante. Tá. Pronto. É muito comum essa questão de não gostar da água. Pode ser hábito, mas eu percebo que eu sempre pergunto, tem um gosto metálico na boca? Sente algum? Porque alguns medicamentos, né, ou o paciente que não tem o hábito de fazer a escovação da língua, a higiene bucal, ele acumula também muito nessa região da língua e dificulta o sabor, até a percepção do sabor dos alimentos. Então, primeira dica, sempre fazer uma boa higiene oral, escovar bem a língua, né? Depois, ver se existe algum medicamento que pode estar causando, né, assim, essa mudança no paladar. E se esse paciente é fumante, por exemplo, tem alguma outra questão, né? Mas eu gosto de orientar a água saborizada. Essa água saborizada, ela pode ser com a fruta que o paciente mais gosta, ou de repente pegar um suco de uva e diluir bastante para ter um gosto de uva. A própria água de coco é muito bem aceita. E também existe a possibilidade de fazer esses picolés caseiros, né? Din-din, sacolé, não sei como é que os outros locais chamam, mas também se pode fazer e oferecer mais frutas ao longo do dia. A própria melancia, ela é uma fruta muito rica em água, então hidrata muito bem. São essas as dicas, trazer sabor para essa água e dar de formas diferentes. Em relação à questão da água, também é importante lembrar que tem alguns pacientes, por isso que é importante a avaliação com o médico, o geriatra, o geriatra e do nutricionista, porque assim, tem alguns pacientes que não podem tomar tanta água, também às vezes tem a limitação Sim. por conta de patologias. Outra coisa que eu acho importante lembrar em relação a isso, você falou um pouco, né, a questão das medicações. Os diuréticos às vezes podem ser um problema quando a gente fala em desidratação. Tanto por conta do diurético em si, porque ajuda a fazer mais xixi, como pelo outro motivo, né? Às vezes o paciente, por fazer muito xixi, ele para de tomar água, porque não vai fazer xixi demais, ele para de tomar água. Então tem que entender, e essas nuances, acho que é a nossa especialidade, a nossa área de ação é que faz com que a gente consiga ter esse olhar mais detalhado. Acho que foi muito boa a conversa. Infelizmente, precisamos finalizar. Queria agradecer a presença de todas vocês. Queria agradecer a quem está aqui com a gente, acompanhando essa conversa que a gente teve. Se você tem algum idoso, se tem alguém que está preocupado na sua família, procure marcar uma consulta. Acho que a gente consegue fazer um atendimento sistematizado, que a geriatria se propõe, mas um atendimento acolhedor. O idoso vai estar aqui no centro do cuidado, a gente vai fazer a avaliação com o geriatra, vamos aplicar algumas escalas para poder fazer a triagem do nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, entender que tipo de cuidado aquele paciente precisa, fazer uma proposta individual de cuidado para você, para cuidar de quem você ama e oferecer o melhor cuidado para a sua família. Vamos seguir, vamos marcar aí um novo encontro brevemente. Por enquanto eu peço para vocês clicarem embaixo aqui, curtir a nossa página, seguir a gente nas nossas redes sociais e até a próxima.